à frente ele vai dizer que foi o sangue de Cristo que os aproximou. Irmãos, mas o que isso tem a ver conosco? É o seguinte, nós também estávamos afastados. O evangelho começou lá na região do Oriente Médio e foi se espalhando. Começou ali na região de Jerusalém e de Jerusalém foi se expandindo, principalmente para o noroeste, ali em outras regiões. Irmãos, aqueles gentios, eles foram se convertendo. A gente, alguns anos atrás, também não conhecia o evangelho. Talvez se nós voltássemos alguns anos atrás no Brasil, lá no finalzinho do século de 1800, irmãos, talvez a gente não reconheceria a sociedade. Mas, irmãos, é muito importante saber que o evangelho chegou aqui. E não foi por circuncisão que aceitamos, mas pelo sangue de Cristo. E também tem uma chance, assim como os irmãos de Éfeso tiveram a chance de se aproximar e estar com Cristo, independente de onde eles vieram ou da sua circuncisão, nós também tivemos essa oportunidade. Aleluia. Irmãos, só que existe uma condição para que estejamos dentro disso. Mas qual é a condição? Para que o povo ouça a palavra do evangelho, tem 3 coisas acontecerem. A palavra ser levada até esse povo. Segundo, a palavra ser ouvida por aquele povo. E terceiro, a semente da palavra entrar no coração e frutificar. Como Jesus diz lá na parábola do semeador em Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao 15. Ele vai falar sobre os tipos do solo que vão receber a palavra, o seu coração. E alguns solos, a semente da palavra não crescia. Então as pessoas saíam do caminho de Deus. E no outro crescia e dava frutos. Então são essas 3 coisas que dependem para estar lá. Ser levada, ouvida e crescer e frutificar. Mas irmãos, há uma coisa muito importante. Nós ouvimos a palavra do evangelho da salvação. Mas é muito importante a gente ver uma coisa. A fé, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos da fé para ser salvos. A fé vem pelo ouvir. O ouvir de quê? Da palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, isso é muito forte. Como ouvirão se não há quem pregue? Já pararam para pensar? E se os irmãos que estiveram aqui não estivessem vindo para cá? Vou citar aqui o nome dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Se Gunnar Ving e Daniel Berg não tivessem vindo para cá, será que você estaria sentado hoje aí? Será que você teria a oportunidade da salvação? É muito importante. Irmãos, mas eu gostaria de comparar isso. Nós recebemos uma missão. Essa missão foi dada por Jesus. Quando em Mateus 28, 19 e 20, ele diz ali àqueles que estavam reunidos, ele fala: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, então nós estamos em uma missão. E na missão, o soldado é escolhido pelo capitão, enviado pelo seu quartel. É muito importante isso. Mas quem é o capitão a qual eu estou se referindo? O capitão é Deus. O quartel, a igreja. O capitão é aquele que seleciona. É aquele que vai falar: é você que vai. É você que vai lá cumprir a minha missão. O quartel é a igreja. É a casa. É a base. É de onde vem o apoio. E a igreja vai enviar. Mas para isso a igreja deve estar sensível à voz do capitão. E a terceira coisa é o apoio. Um soldado não vai para a guerra sem um apoio. Ele não vai sem o mantimento. Ele não vai sem o contato com aqueles que estão no quartel. O apoio tem que vir. Aqueles que estão, eles oram. Aqueles que estão aqui, eles vão falar. Eles vão orar. Eles vão contribuir para que Deus sustente aquele que está lá.
A contribuição vem da gente, mas quem vai sustentar lá é o capitão. A missão do quartel é dar o apoio. Então, o capitão é Deus, o quartel é a igreja e o apoio somos nós. Eu gostaria de falar isso. Primeiramente do capitão. O capitão ou comandante, ele vai desempenhar uma função fundamental quando está responsável de organizar o seu exército para a guerra. Irmãos, e vamos lá. Deus, nós acreditamos que Deus é um Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo. E eu gostaria de mostrar para os irmãos o quão estão empenhados na obra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos lá. Primeiramente, ide por todo o mundo, em Marcos 16,15, diz Jesus, e pregai o Evangelho a toda criatura. O que são o Evangelho? É as boas novas, que diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é anunciar as boas novas. Jesus deu essa ordem. Mas vamos lá, foquem na palavra Evangelho. Quem fez o Evangelho? Quem planejou? O Pai. Em João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem planejou foi o Pai. Sabe por quê? Por amor. Foi o que o irmão falou. O Pai amou. Nós temos que ser como Cristo e amar o nosso próximo, que está ao nosso lado. Ele arquitetou o Evangelho. O Filho deu a ordem. Veio como homem, não se exaltou, se humilhou e veio cumprir aquilo que o Pai ordenou. Então, se o Filho, que é o próprio Deus também, cumpriu a ordenança do Pai, que é a autoridade, que é o capitão, que é o comandante, o Filho que era Deus, se subordinou, se humilhou e veio cumprir. E por que nós não cumpriríamos? É muito importante. Jesus, ele deixou sua glória e veio. Ele se humilhou. Sabe o que o diabo fez lá no céu? Ele quis se exaltar. O diabo foi humilhado. E Cristo que se humilhou foi exaltado. E toda boca confessará que Ele é o Senhor. E a gente está disposto a largar tudo que nós temos, as nossas ocupações, para estar cumprindo a vontade do Pai. Porque é na humilhação que Ele exalta. Ele diz, buscai primeiro as coisas do reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É deixar aquilo que é importante para nós e dar a importância devida àquilo que foi feito pelo Pai. Irmãos, mas o Filho também disse uma coisa muito interessante no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Ele diz o seguinte: mas recebereis poder e serei minha testemunha tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É muito interessante isso. Mas ele diz, mas recebereis poder. Irmãos, esse poder vai ser o Espírito Santo. É o poder que vem do Espírito Santo. E ele diz que com esse poder serão testemunhas. Irmãos, a primeira manifestação do Espírito Santo foi quando Jesus falou o seguinte. Ele falou para aqueles discípulos, que agora apóstolos, ficassem em Jerusalém. Que até do alto eles recebam o poder. Até que do alto venha o Espírito Santo. Sabe quantos dias eles ficaram lá, irmãos? 10 dias. E até que no último dia da comemoração do Pentecoste, eles reunidos daquela casa, veio sobre eles língua como de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, e eles anunciavam as grandezas de Deus. Sabe o que é interessante? Aqui ele vai falar outras línguas. Ele não vai falar, e eles falaram judaico apenas, não vai falar hebraico, grego. Ele falou
outras línguas. Irmãos, o Espírito Santo nos capacita. E a primeira manifestação do Espírito Santo foi uma manifestação de evangelização. Porque ali estavam outros povos, de outros lugares, pessoas para comemorar a data. E ali elas foram alcançadas pela manifestação do Espírito Santo. Eles estavam lá na cidade e aí vem aí uns homens falando em outras línguas. Deve estar bêbados. Opa, mas ele está falando na minha língua. Era o Espírito Santo. É a capacitação que ele dá. Talvez a gente não seja capaz de entender, mas ele é. Outra manifestação do Espírito Santo que veremos a favor do evangelismo, a favor da missão. Nessa eu quero classificar como missão transcultural. O que é transcultural? É missões em outras culturas, sem ser a nossa. Ele também é a favor da cultural. Tanto é que os judeus entenderam também. Eles estavam ali na festa. E logo depois a igreja nasceu em Jerusalém. Então ele é a favor da cultural e da transcultural. E é muito interessante ver que o Espírito conduziu Filipe ao caminho de Jerusalém e Gaza. E ali estava Filipe andando e ele vê um eunuco passando numa carruagem. E ali ele pergunta: o que tu lês? Isaías. Mas tu entendes o que lês? Não. Então ele explicou e ele falava do Messias, falava de Jesus. Irmãos, o interessante é que aquele eunuco foi batizado e de repente Filipe se achou em Azoto, outro lugar. Sabe o que aconteceu? Filipe estava num lugar, daqui a pouco, está lá em outra cidade. Irmãos, sabe quem fez isso? O Espírito Santo. Ele foi transladado. O Espírito Santo conduziu ele até o eunuco e fez a ele aí até um outro lugar que era planejado por ele. Então o Espírito Santo está à frente. Irmãos. Irmãos, os cristãos primitivos, grande parte ficou em Jerusalém e não saíram dali. Mas o que aconteceu? Eles queriam ficar em Jerusalém, só que começou uma perseguição. E o Espírito Santo é a favor do quê? Que a gente pregue aos outros povos. Por isso que Jesus falou Jerusalém, onde estamos, Judéia, na cidade de uma região, Samaria, já lá na outra. Eu achei muito interessante, né? Que ele falou que tem um missionário lá nos Xingus. Os Xingus não estão tão longe, irmãos. Estão aqui no Centro-Oeste. Nós também vemos Centro-Oeste e Norte. E ali a gente também vê que tem um irmão lá no Ceará, ó. Tem o do Xingu, que é na Judéia. A gente está aqui em Jerusalém. Tem outro lá no Ceará, em Samaria. E tem os que estão em outros países, nos confins da terra. Olha como é que Deus faz. Ele quer explicar para a gente. Basta a gente estar disposto a ouvir. Irmãos, só que eles queriam ficar em Jerusalém. Eles queriam ficar na cidade. Poxa, Deus me deu para ficar aqui embaixo. Eu vou ficar aqui mesmo. Os apóstolos vão lá em frente ao templo, fazem a oração. Eu recebo a oração. Vou ficar aqui. Vou viver a minha vida do jeito que eu sempre vivi. Mas veio a perseguição. E quando Deus quer uma coisa, não tem jeito de fugir. Ele vai fazer a vontade por bem, querendo ou não. Querendo ou não, a vontade dele vai ser feita. E sabe onde se achou eles? Veio a perseguição. E eles foram se espalhando pelas cidades. Socorro, socorro. Eles tinham que fugir. Mas a palavra de Deus vai dizer que por onde eles passavam, eles anunciavam o Evangelho. Aquele que ama o próximo, compartilha a melhor coisa que ganhou na sua vida. O que eu ganhei, que foi de melhor na minha vida, foi a salvação. E assim eles fizeram. Eles não conseguiam ficar em outra cidade e ficar calados, guardando o que eles tinham para si mesmo. Por mais que fossem perseguidos, chamados de loucos, ameaçados à morte, eles pregavam e anunciavam as boas novas.
Irmãos, não tem jeito. O diabo ainda tentou. Ainda tentou mandar até para as outras cidades, mas não dá. A igreja está aqui, 2000 anos depois. Não dá para acabar com a obra do Senhor. A Bíblia vai dizer que não há sabedoria contra a sabedoria de Deus. Quando nós estamos com o capitão, não há quem possa nos deter. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Igreja, mas os apóstolos ainda não estavam entendendo. Pedro estava então na sua casa, e ali ele olhando, teve uma visão. E aí vem os animais que eram considerados impuros pelo povo. E ali Deus fala, pega, come. Ele, não, esses animais são impuros, Senhor. Sabe o que Deus diz a ele? Não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Depois vem na porta dele homens que trabalhavam para um centurião romano, centurião Cornélio. E eles vêm e chamam, meu patrão, meu chefe quer te ver. E aí Pedro se liga. Ele chega lá na casa do centurião. Para que você me quer aqui? E ele falou, Deus mandou. Então Pedro vem ali e ele fala que Deus viu as boas novas, as esmolas que ele estava dando. E se alegrou das boas obras dele. Boas obras não salva. Por que Pedro teve que ir se ele faz as boas obras? Porque a salvação é pelo sangue. E sabe quem manda? É o Espírito Santo. Irmãos, é muito interessante isso. Então, o que aconteceu ali foi de grande espanto, porque enquanto ele pregava, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam também em outras línguas. Pedro ficou, Jesus, o que está acontecendo aqui? Eles falando em outras línguas. Isso não é só para nós. Tu vieste para nós, não foi, Messias? Mas para todo aquele que nele crê. Então ele viu o que estava acontecendo. E ele foi comunicar aos irmãos. Eu vi. Porque eles foram questionar Pedro. Por que ele foi lá? Lá naqueles gentios. Ele falou, eu vi. O Espírito Santo se manifestou. Se ele quer, o que eu posso fazer? Glória a Deus. Irmãos, não dá. Quando Cristo faz, quando Deus quer, quando o capitão ordena, o capitão, veja muito bem, o capitão ama o seu soldado, mas se o soldado se recusar a fazer o serviço, o soldado está dispensado. E quem somos nós para recusar? Sabe qual é o meu salário? O salário que eu vou receber lá no fim da carreira? O salário é salvação, é o galardão. Não é a morte como o salário do pecado. Irmãos, eu quero acabar a minha carreira com o meu salário. Eu não quero ter trabalhado em vão. Irmãos, e as igrejas foram se fundando na Ásia Menor, daqui a pouco está na Frígia, daqui a pouco está na Cilícia, daqui a pouco está em Roma, daqui a pouco está na Capadócia, daqui a pouco está na Macedônia, daqui a pouco está nas ilhas de Creta. E assim o Evangelho, as boas novas foram indo. Interessante, foi numa igreja gentia que começou um dos ministérios missionários mais bonitos da história, de apóstolo Paulo. Vamos falar mais à frente. Irmãos, então a responsabilidade é da igreja. O capitão dá a responsabilidade para o quartel. Veja bem, lá em Jerusalém o quartel não queria. Então veio a perseguição. Então a missão é do quartel. E agora vamos entrar. O pastor da igreja, o anjo da igreja, deve sentir a direção de Deus, para que ele possa enviar aquele que o comandante escolheu para ir à luta. A gente é apenas encarregado, que é o comandante de Deus, e a gente tem que manter o contato. A gente não pode cortar a comunicação que vem do comandante. Irmãos, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, vai dizer, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas,
e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, o que é importante? Deus, ele escolhe alguns para ir. Nem todo soldado vai para a guerra, para o combate. Tem outros que estão encarregados de outras funções. E cabe a isso, a sentir a direção ao encarregado. Em outras palavras, Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Todos nós estamos em meio a esta missão, mas cada um tem uma função. E o pastor e a igreja devem estar sensíveis a quem Deus escolheu. Porque Deus escolheu alguns para apóstolos, e esses apóstolos, hoje a gente vê como a figura do missionário. Por quê? Porque o apóstolo, o que ele fazia? Ele plantava a igreja. O apóstolo ia nos lugares, pregava o evangelho e plantava a igreja. Não é isso que o missionário faz? Mas a gente não se refere ao nome apóstolo pelo seguinte motivo. Apóstolo vem da palavra apostélio. Apostélio é o quê? Quando um país está lá e ele manda uma comitiva para representar. E ali Jesus, ele pessoalmente deixou a comitiva dele. Então quem somos nós para alterar a comitiva do capitão? Está entendendo? Mas irmãos, ele enviou isso. E cabe ao pastor da igreja. E quando a igreja segue a direção de Deus, é muito importante e interessante o que vai acontecer. A gente vai ver lá em Filipenses capítulo 2, versículo 25, o seguinte, vai dizer: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiros de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar, o seu enviado, para suprir as minhas necessidades. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala de necessidades. Ele no campo, ele tinha uma necessidade. E os missionários são pessoas e têm necessidade assim como você. Só que a diferença é que ele é só ele e Deus. E eles estão confiando na palavra seguinte: se Deus dá roupa até as aves e aos lírios e a comida, porque para eles não daria. E Deus, ele usa você. Ele usa eu, ele usa cada um que está aqui nesse lugar. Não importa a patente, não importa a hierarquia, ele usa a igreja. E essa é a sua importância. Irmão, você não está esquecido aí. Você tem uma função. E o capitão manda você cumprir a tua função. Irmãos, e o interessante é que ele fala de Epafrodito. E o que ele fala de Epafrodito? Meu irmão, cooperador e companheiro de combate, e o vosso enviado, para suprir as minhas necessidades. Irmãos, a necessidade de Paulo naquele momento não era apenas o dinheiro, não era apenas a verba financeira, não era apenas o alimento, não era apenas a roupa, mas a necessidade de Paulo era de um irmão. Está lá a igreja dos Filipenses está lá, e eles vão ofertar ao apóstolo Paulo, assim como nós estamos fazendo aqui hoje, dando oferta aos missionários. E aí vai lá o irmão Epafrodito, aleluia! E aí Epafrodito, em vez de dar oferta, sabe o que ele foi? Ele foi a oferta. Ele foi com Paulo e acompanhou. Mas interessante que ele falou, vosso enviado. Sabe quem enviou o soldado Epafrodito para ser companheiro de combate de Paulo? Quem enviou foi a igreja. Quem enviou foi o quartel. Então, se a gente não estivesse, se a gente não está com nossos ouvidos afinados para ouvir a voz de Deus, será que os missionários vão aguentar no campo? Será que Paulo continuaria ou será que ele estaria abalado? Irmãos, você entende a importância? Foi cantado aqui a importância de uma alma. Uma alma. O profeta Jeremias foi chamado, mas nenhuma alma. Quando a gente está sensível a ouvir a voz de Deus,
ele envia e supre as necessidades. A importância do apóstolo Paulo é só essa aqui, só isso aqui. Era só de pregar aos gentios, e esses gentios irem enviando a mais lugares, e esses carinhas chegarem nos Estados Unidos e vierem para o Brasil. Se o apóstolo Paulo estivesse triste, eu acho que a única coisa que não acontecia é a gente estar aqui agora. Estão entendendo a importância? Irmãos, importante a gente falar que Epafrodito e a sua igreja estavam concentrados na voz de Deus. Irmãos, o que eu acho muito interessante da gente ver, fechando aqui esse ponto do quartel, eu não falei da igreja lá atrás, que foi muito importante pra gente. Sabe quem é essa igreja? A igreja de Antioquia. Essa igreja era uma igreja gentia, um quartel que não era considerado pelos outros soldados de Jerusalém. Mas por mais, enquanto os irmãos de Jerusalém estavam ligados em cumprir coisas que eram vãs, os irmãos de Antioquia, que eram gentios, enquanto tacavam pedra neles, eles estavam ocupados em cumprir a ordenança do comandante. Ele enviou Paulo, ele enviou Barnabé. Aquela igreja ela enviou. Acho que foi Silas, não me lembro. A igreja enviou. E isso foi de suma importância. Uma igreja gentia. Então, irmãos, devemos estar ligados ao Espírito. Quando a igreja protestante começou, quando houve a reforma protestante, os irmãos estavam mais ligados. Dá o somzinho, por favor. Cadê o solista? Quando estavam, a igreja protestante fez a reforma, eles estavam ligados em uma coisa. Eles estavam ligados a acordar um tempo depois. A igreja só foi se ligar um tempo depois. E aí veio o movimento pietista. O movimento pietista eram irmãos que estavam alinhados e ligados com o Espírito Santo e se reuniam. E logo depois, esse movimento tinha um professor de faculdade. E esse professor dessa faculdade, sabe o que ele estava fazendo? Pregando para os alunos. Depois essa faculdade já estava uma faculdade protestante. E depois que ela estava uma faculdade protestante, o que acontece? O rei de um país vê aquilo e começa a enviar. Chegou no povo chamado lá da Morávia, os moravianos, os morávios. Esse povo teve que sair pela perseguição. Eles chegaram na casa e eles em outro país, e eles foram hospedados por um pastor. E esse pastor, irmãos, ele tinha sido aluno daquela universidade. E ele pregou o evangelho àqueles morávios. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aqueles morávios saíram pregando o evangelho. Veio um homem chamado John Wesley. Outras denominações consideram ele muito importante. E esse homem chamado John Wesley, ele orou, viveu uma vida de santidade, orou pelo avivamento da Inglaterra. Estourou missionário. O que eu quero dizer? Anos atrás, tinha a igreja lá pietista, ligadas no Espírito Santo. Talvez a gente não colha a consequência do que a gente está fazendo aqui hoje, mas lá na frente, saiba que vai ter gente adorando assim como você está. Aleluia, glória a Deus, santo, santo. Irmãos, a terceira coisa, para fechar, é o apoio. A função de quem está no quartel é muito importante para o bom funcionamento de quem está no combate. Na Segunda Guerra Mundial, aqueles que combateram pelo Brasil, não é só considerado combatente quem pegou em arma, irmão. Leva o título quem estava lá, na inteligência, quem estava fazendo as coisas, planejando. Irmãos, você é um combatente de Cristo. E a gente tem que desempenhar a nossa missão para aqueles que estão lá fazer o que Deus quer. Mas o que é importante? 3 coisas, rapidamente. A igreja é encarregada de enviar o irmão que o capitão que Deus escolheu para estar pregando o evangelho diretamente aos outros povos. Enviar. Segundo, contribuir. Porque sem contribuição, como é que eles vão comer alguma coisa? E o terceiro, orar. Oração é a base de missão.
E a missão é a base para que outras vidas sejam alcançadas. E aí ele falou, os irmãos cantaram, a importância de uma alma. E se a gente pode fazer, a gente pode ser considerado culpado. Então vamos estar orando pelos irmãos que estão lá no campo, os missionários. Deus está tocando a gente para isso, irmãos. Nessa noite não é à toa que estamos aqui. Ele te chama a orar. Separa o tempo. Assim como oram pela tua vida e você está aqui, ore pela vida dos missionários, para que eles levantem outras vidas. Irmãos, nós vamos ser soldados igual os soldados de Jerusalém, ou vamos ser soldados igual de Antioquia? O que seremos? Eu gostaria de te chamar hoje, te levar a despertar hoje. Irmão, se Deus não tocou no teu coração para tu ir, contribua e ora. Contribui e ora. É isso que Deus pede. Ele não está pedindo para a gente andar de joelhos numa escada fazendo promessa. Ele está pedindo para orar. Eu gostaria, se o pastor permite, conduzir uma oração aqui hoje em favor aos missionários. Gostaria de convidar a igreja a se colocar sobre os pés.